Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Karine, sou fisioterapeuta, sou especialista pelo Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica da UERN e vim aqui para agregar, no conhecimento de vocês, direcionado ao SUS. Agradeço bastante o convite do Centro Acadêmico de Fisioterapia. É sempre um prazer falar de SUS e principalmente falar de um tema que eu gosto muito, que é a Política Nacional de Humanização. É importante reforçar que o SUS ele é essencial durante os nossos estudos. Hoje, um candidato que ele entende sobre o SUS, sobre as políticas nacionais, é um candidato que está à frente dos seus concorrentes. Então, se você está estudando para residência ou para um concurso público, dominar esses assuntos vai colocar você em um outro patamar se comparado aos seus concorrentes. E quando se fala da Política Nacional de Humanização, mais ainda, porque a Política Nacional de Humanização ela é uma política extremamente importante. É uma política curta, de fácil aprendizagem, mas que é necessário bastante atenção na hora de estudar ela. Por quê? Às vezes ela não vai vir descrita de forma explícita no seu edital, mas como ela é uma política que perpassa as outras políticas, ela vai ser cobrada. É uma política que cai com bastante frequência e que, se você domina esse assunto, com certeza você vai conseguir resolver as questões. Então, assista essa aula. Eu vou trazer de forma bem clara e o mais objetivo possível para vocês. Vou trazer algumas dicas de estudo. Vou trazer a resolução de algumas questões, aplicando as diferentes formas que a Política Nacional de Humanização ela pode estar caindo na sua seleção. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o que era humanização, Nós, enquanto profissionais de saúde, a gente fala muito sobre humanização. Ela é algo que perpassa todas as nossas práticas em saúde. E ela considera principalmente a questão subjetiva presente nas nossas ações humanas. E aí é onde surgiu a principal dificuldade e o principal porquê de se criar uma política nacional voltada para a humanização. Porque se falava em humanização, saiu-se de um modelo biomédico que era centrado no adoecimento, e começou-se a centrar-se no cuidado da pessoa, no cuidado em saúde dessa pessoa e a considerar a questão subjetiva dessa pessoa que está recebendo esse cuidado. Então, começou-se a se falar muito sobre a humanização e os profissionais ficavam se perguntando como colocar isso em prática, como ter um caminho, diretrizes, princípios para nortear e colocar, enfim, essa humanização em prática. Porque a humanização, ela considera a subjetividade do sujeito, a história do sujeito, o coletivo no qual ele está envolvido, porque entende-se, que a saúde, ela não é apenas a ausência da doença, mas o completo bem-estar físico, emocional, psicológico, social, tudo isso acaba influenciando esse processo de adoecimento. Então, para você realizar condutas humanizadas, você precisa considerar isso nas suas práticas em saúde. E assim surgiu-se a Política Nacional de Humanização, que ela foi lançada em 2003 e veio como principal objetivo pôr em prática os princípios do SUS. Pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano de saúde. Eu coloquei em negrito porque isso acaba sendo bastante cobrado também. Então, qual foi a principal motivação de se criar a Política Nacional de Humanização? Ela nasceu com o objetivo de pôr em prática os princípios do SUS, aqueles princípios tão estudados que vocês já viram nas aulas anteriores, no cotidiano dos serviços de saúde. Então, basicamente, ela veio mostrar o caminho das pedras de como aplicar isso na realidade dos nossos serviços de saúde, com o objetivo de produzir mudanças na forma de gerir e de cuidar. É interessante entender isso porque a Política Nacional de Humanização
ela não é voltada somente para os profissionais de saúde, mas ela é voltada também para a parte de gerenciamento, né? Na parte de organização desses serviços também. Então, ela não veio mudar apenas a forma de cuidar, ela veio mudar a forma também de gerir. Aquilo que eu já falei inicialmente, a política nacional, ela é uma política transversal. Quando a gente fala de uma política transversal, é uma política que está dentro das outras políticas e está dentro de todas as ações que são desenvolvidas no Sistema Único de Saúde. Por isso que ela é uma política tão importante. Importante em todas as instâncias de efetuação. Não importa o nível de atenção ou a instância que está realizando. Ela está dentro das ações e das instâncias. Basicamente, a Política Nacional de Humanização, ela tem uma aposta ético, estético e política. E aí você vê esse nome e se assusta, mas você vai ver como é bem simples da gente entender. E isso vai fundamentar todo o entendimento da política. Quando a gente fala da parte ética, traz o quê? Implica na atitude de usuários, gestores e trabalhadores de saúde comprometidos e corresponsáveis. Então, essa parte ética vem a trazer com relação às nossas condutas, né? Às nossas atitudes. E como eu falei, não é uma política voltada apenas para os trabalhadores. Não, é uma política que traz uma mudança de atitude dos usuários, dos gestores e dos trabalhadores de saúde, para que todos estejam comprometidos e corresponsáveis. Ou seja, a Política Nacional de Humanização, ela não considera, por exemplo, que um dos sujeitos é mais importante do que o outro. Não, isso não existe. Todos os sujeitos nesse processo de cuidado, eles são importantes e eles são corresponsáveis. De forma nenhuma que o papel do trabalhador vai excluir o papel do usuário nesse processo de saúde e doença, não. Nesse processo de cuidado, os usuários, eles também têm seu papel, eles são corresponsáveis. E isso faz parte da humanização. Quando a gente fala da parte estética, a gente está falando que acarreta um processo criativo e sensível de produção da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas. Quando a gente fala da parte estética, a gente fala que a humanização, ela incentiva muito o processo criativo e o processo subjetivo. Nós não estamos falando de um processo de saúde maquinário, né? Todo engessado. Não, a gente está falando de um processo de construção de saúde, independente de qual seja o sujeito, de forma subjetiva, de forma criativa, de formas que você pode pensar diversas estratégias para implementar isso. E com todos os sujeitos sendo protagonistas. E a parte política refere-se à organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede de saúde do SUS. Então, a gente não está falando somente de práticas, como eu já falei inicialmente. Ela vem para mudar toda a parte de organização social, por incentivar bastante a autonomia desses sujeitos, mas também na organização da instituição, organização de fluxos de atendimento, organização de práticas em saúde, organização na hora de pensar-se na gestão da rede do SUS. Então, ela pega a parte das atitudes dos sujeitos envolvidos, transformando eles em corresponsáveis. Ela pega o processo de saúde, sendo feito de forma subjetiva, criativa, estratégica, e ela pega a parte política, que influencia na hora da organização social e também na organização da atenção e da gestão nas redes de saúde. Quando nós pensamos nos principais sujeitos alvos dessa política, a gente está falando dos usuários, dos profissionais e dos gestores. Então, eu vou reforçar. Quem são os sujeitos
alvos dessa política nacional de humanização, ou seja, quem são os sujeitos que sofrem influência dessa política. Não são somente os usuários, são os usuários, os profissionais e gestores. Isso cai bastante, então marque isso daí. Essa política, ela tem valores que são preconizados, que eu já comecei a citar, mas agora eu vou falar de forma mais objetiva. Que valores são esses que são preconizados? Nós temos a autonomia e protagonismo dos sujeitos. Lembra dos 3 sujeitos que eu acabei de falar? Essa política, ela vai incentivar a autonomia desses sujeitos e o protagonismo deles no processo de saúde, né? A corresponsabilidade. Então, essa política, ela visa transformar os profissionais, os gestores, os usuários em seres autônomos e protagonistas desse processo. Então, não tem ninguém passivo que só recebe, né? Só recebe essa humanização, não. É uma troca, há uma corresponsabilidade. E aí, como eu já citei, a corresponsabilidade de solidariedade dos vínculos estabelecidos. Então, é uma via de mão dupla. Direito dos usuários. Como já foi falado também em outras aulas, o SUS ele vem para reforçar muito essa questão dos direitos dos usuários. Então, como eu vou conseguir realizar uma política, né? Como é que eu vou conseguir colocar em prática a Política Nacional de Humanização se eu não garanto o direito dos usuários? Então, não tem como se falar em humanização se os direitos dos usuários eles não estão sendo garantidos. E outra coisa muito importante, né, que vem da raiz do SUS, que é a participação coletiva no processo de gestão. Então, uma das formas de garantir os direitos dos usuários também é pegar esses usuários, né, que fazem parte de um coletivo e inseri-los dentro do processo de gestão. Então, os usuários, eles têm direitos que garantem que eles possam participar desse processo de gestão, opinar e propor mudanças que vão melhorar essas práticas em saúde. Como dentro do SUS a gente sempre tem isso, essa política também não é diferente. Nós temos princípios e diretrizes que vão nortear a forma de implementá-la. E aí, quando a gente fala de princípios, a gente tem 3 princípios que são essenciais para colocar a humanização em prática. A transversalidade, que já foi falado, desde o começo eu falei, é uma política que está dentro das práticas e das outras políticas. A indissociabilidade entre atenção e gestão. Porque o que a Política Nacional de Humanização ela reforça? Não tem como eu realizar uma gestão voltada para o usuário, voltada para o profissional, adequada para as necessidades, se eu não consigo ouvir, né, esses usuários e propor mudanças nessa atenção a eles. Então, essa política traz que não existe uma separação entre atenção e gestão. Os sujeitos, né, que recebem, por exemplo, no caso dos usuários, que recebem a atenção, eles também precisam participar desse processo de gestão. Os sujeitos, como os profissionais, que praticam essa atenção à saúde, eles também precisam ser ouvidos, condições de trabalho precisam ser fornecidas para esses profissionais. Então, volta para a gestão de novo. Então, não existe essa separação entre atenção e gestão. O que eu já falei também, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e do coletivo. Ou seja, um princípio essencial, né, dessa política é trabalhar o protagonismo desses sujeitos. Então, eles não vão ser sujeitos passivos. Eles vão estar agindo e ajudando dentro dessa política de forma ativa e corresponsável nesse processo. E a gente precisa incentivar a autonomia, não só dos profissionais, mas como dos usuários também. Eles de forma individual, né, como sujeitos individuais ou como sujeitos coletivos.
As diretrizes, elas são maiores do que os princípios. Então, para você não errar, né? Porque às vezes a prova, ela cobra princípios e aí pega as diretrizes, bota dentro das alternativas e você acaba se confundindo. Eu preparei uma siglinha que vai ajudar você, né, a decorar os princípios. Você sabendo que os princípios eles são três, né? Quais são, e você tendo essa sigla que vai facilitar na memorização, você não vai confundir se na prova eles cobrarem diretrizes e nas alternativas tiverem alguns princípios. Então você já vai lá e elimina. Então, essa siglinha é a TIP, transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão e protagonismo, né? O P de protagonismo. TIP, decora aí. Eu já dei uma breve explicação, mas isso daqui é só para ajudar na anotação de vocês. Transversalidade. A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS, ou seja, dentro do SUS, de forma intrínseca, ela está dentro de tudo, na atenção e na gestão, nas políticas, na organização dos processos. Indissociabilidade entre atenção e gestão. As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Então, eu não tenho como melhorar a atenção à saúde se eu não inserir esses sujeitos da atenção à saúde dentro da parte da gestão, para que eles possam propor melhorias, por exemplo. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede, assim como participar ativamente de todos os processos. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direito e valoriza e incentiva sua atuação na produção da saúde. Ou seja, não tem como eu dizer que eu estou praticando um SUS humanizado se eu não valorizo e não incentivo os direitos desses usuários, se eu não valorizo a produção de saúde, né? Se eu não incentivo essa produção de saúde, então isso daí é o que compõe o SUS humanizado. E aí eu trouxe, né, só um fluxograma que foi desenvolvido pelo Rômulo Passos, para vocês visualizarem os benefícios quando a gente aplica essa Política Nacional de Humanização. Então, serão reduzidas as filas, o tempo de espera, com ampliação do acesso, um atendimento acolhedor, resolutivo. Então, é tudo que a gente espera de um serviço de saúde, né? Ele ser acolhedor, ele conseguir ouvir essas demandas e, através disso, propor soluções e ser resolutivo. Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam da sua saúde, dos serviços, que se responsabilizarão por sua referência territorial. Então, os usuários, eles também precisam entender da rede, não só os profissionais, para eles entenderem como é que vai se dar esse processo de cuidado. As unidades de saúde garantirão as informações aos usuários. Então, se as unidades de saúde elas não fornecem, né, por exemplo, essas informações acerca da rede, os usuários eles não vão saber. E isso é um direito, então isso tem que ser garantido. O acompanhamento de pessoas de sua rede social de livre escolha e os direitos do Código dos Usuários, ou seja, as unidades de saúde elas precisam fornecer condições para que os direitos dos usuários eles sejam garantidos. As unidades de saúde garantirão uma gestão participativa. Então, não vai existir reunião de gestores exclusiva somente para os gestores, mas os trabalhadores e usuários, eles vão participar. E uma das formas de valorização, né, desses trabalhadores é a educação permanente desses trabalhadores, né? Então, propor processos formativos para esses trabalhadores é uma forma de valorizá-los. E aí nós temos as diretrizes, que são formas de pôr em prática os princípios que a gente já falou, que pega a nomenclatura, né, a abreviação TIP. Primeira diretriz, acolhimento.
O que é que eu considero como um dos melhores diferenciais para você aprender o SUS? Se aproprie, né? Aprenda as nomenclaturas. SUS, mais do que você entender, né, a intenção daquilo ali, é você se familiarizar com os termos. Isso vai ajudar demais. Mesmo que a banca ela venha cobrar de uma forma diferente, se familiarize com os termos que são característicos das políticas, tá certo? Quando a gente está falando de acolhimento, basicamente acolher é reconhecer que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. Acolher é eu receber o meu usuário, propor um relacionamento de confiança e de vínculo, né? Estabelecer um vínculo com ele, para que ele venha a ter confiança e venha a falar da sua necessidade. E através disso, a gente conseguir realizar o que chamamos de escuta qualificada. E não vai ter como, né, eu propor uma escuta qualificada, eu realizar uma escuta qualificada se eu não realizo um bom acolhimento. Então, eu recebo o meu usuário e eu entendo que para eu captar a necessidade dele, eu preciso acolhê-lo, estipular, criar um relacionamento de confiança, criar um vínculo com ele para que eu consiga, assim, captar as necessidades dele com base na escuta qualificada. Gestão participativa e cogestão. Inclusão de novos sujeitos no processo de análise e decisão quanto à ampliação das tarefas da gestão. A gestão participativa, ela reforça aquilo que eu já falei, né? A corresponsabilidade. Então, eu vou inserir os sujeitos, trabalhadores e usuários no processo de decisão, no processo de análise. Será que essa determinada prática, se eu implementar na minha unidade básica de saúde, ela vai trazer benefícios? E aí os usuários, eles vão opinar, né? O representante dos usuários, ele vai opinar. Os trabalhadores, né, que é quem vai aplicar aquilo ali, também vai ter direito de opinar, vai trazer um pouco da viabilidade disso na prática, porque às vezes a gente idealiza uma coisa que na prática não conseguimos implementar isso enquanto profissionais de saúde. Então, a gestão participativa e cogestão vai trazer exatamente isso. Eu incluir esses sujeitos no processo de análise e de decisão. Ambiência. E aí você vê o nome ambiência e pensa que é uma coisa extremamente difícil. É como eu falei, se familiarize com os termos do SUS. Ambiência traz o quê? Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis que respeitem a privacidade. Eu não vou precisar realizar um acolhimento? Então, para eu realizar esse acolhimento e escutar o meu usuário, eu preciso ter um espaço saudável, um espaço agradável, um espaço que passe confiança e que traga a privacidade dos usuários, para que assim eu consiga realizar a escuta de forma adequada. Ambiência nada mais é do que exatamente isso, ter um ambiente adequado para realizar esse processo de saúde, né? Esse processo de cuidado, esse processo de escuta. Clínica ampliada. Clínica ampliada é extremamente cobrado. Cai muito, 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 muito. Então, você precisa aprender. Clínica ampliada e compartilhada. Não é difícil. A abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo de saúde e doença. Então, vou dar um exemplo. Eu, enquanto fisioterapeuta, escuto o meu usuário, considero as particularidades dele, a singularidade dele e o que está interferindo nesse processo de adoecimento. E aí eu vejo, por exemplo, que esse usuário, ele tem demanda de um acompanhamento psicológico para que eu consiga ter mais resolutividade desse caso. Então, eu vejo que somente com a fisioterapia eu não vou ter como dar uma resolutividade para isso de forma completa. Então, essa clínica compartilhada, ampliada e compartilhada, eu vou considerar outros profissionais que possam vir a complementar a minha prática e assim resolver o problema desse usuário. Então, basicamente
Considera a singularidade do sujeito e a complexidade envolvida nesse processo de adoecimento, ou seja, o que foi que levou esse usuário a adoecer. E vejo a interferência de outros fatores e a necessidade de incluir nesse processo de cuidado outros profissionais. Então, eu considero esses profissionais, né, que estão dentro da nossa unidade básica de saúde ou em outros níveis de atenção e faço, né, os encaminhamentos, os processos de referência devido para resolver o caso do meu usuário. Valorização do trabalhador. Dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão. A valorização do trabalhador inclui, por exemplo, propor processos formativos para esses trabalhadores, né? A educação permanente. Então, eu capacito os meus trabalhadores, é uma forma de valorizá-los. Dar visibilidade ao que eles estão realizando no Sistema Único de Saúde, incluí-los na tomada de decisão, ouvir, acolher as mudanças que eles estão propondo, por exemplo. Então, isso é a forma que a gente encontra de valorizar o trabalhador, que é uma diretriz da PNH. Defesa dos direitos dos usuários. Os usuários de saúde possuem direitos que devem ser informados e assegurados. Faz parte do nosso papel enquanto profissional de saúde repassar os direitos para esses usuários. Eles precisam conhecer. Como que eles vão exercer esses direitos se eles não conhecem? Então, eu só consigo realizar uma prática humanizada se eu reforço esses direitos, se eu informo e eu asseguro. Então, essa humanização traz a questão de assegurar os direitos dos usuários. Se eu estou vendo uma determinada situação que está infringindo o direito do usuário, eu preciso propor mudanças para isso, para que esse direito ele seja assegurado. Então, basicamente, uma síntese da política. Vocês viram que não é algo difícil, é questão de se familiarizar com o termo, de entender o que é que essa política ela traz enquanto raiz da política, qual o objetivo dela e quais estratégias ela vê para conseguir implementar a política, né, que são através das diretrizes. Então, eu tenho um resuminho, né, que vai sintetizar tudo isso que a gente já discutiu até agora. A Política Nacional de Humanização foi materializada com o objetivo de promover mudança de cultura na atenção aos usuários e gestão dos processos de trabalho. Em essência, a Política Nacional de Humanização veio para propor mudanças, e aquelas mudanças bem enraizadas, né, que ainda reforçavam, né, que às vezes a gente até vê isso na prática, ainda reforça o modelo biomédico, o modelo centrado na doença. Essa política ela veio para propor mudanças, né, numa cultura de práticas de atenção, de organização dos serviços no processo de trabalho, incluindo todos os usuários, todos os sujeitos desse processo, que são usuários, trabalhadores e gestores. Então, ela traz a troca e construção de saber. Ninguém dentro da Política Nacional de Humanização é superior a um outro sujeito. Não, todos estão em pé de igualdade, todos podem contribuir nesse processo, todos são corresponsáveis, né, durante essa tomada de decisão, por exemplo. Isso inclui, inclusive, a tomada de decisão na hora da conduta. Isso precisa ser acordado com o nosso usuário. Ele precisa entender a importância daquilo ali, né? E entender que ele é corresponsável também. Então, não adianta, por exemplo, um médico passar uma medicação, esse usuário não entender como vai utilizar essa medicação e não aderir à medicação. Isso não é resolutivo. Então, é uma via de mão dupla. O diálogo entre os profissionais, para trazer aquilo que eu já falei, né, da clínica ampliada e compartilhada. Então, o diálogo entre os profissionais para conseguir resolver o problema daquele usuário é de extrema importância. O trabalho em equipe, por exemplo, projeto terapêutico singular, que é quando pega-se um usuário, né, que está com determinado problema de saúde, e aí esses profissionais, eles sentam e discutem e constroem um projeto terapêutico singular,
que é um projeto de intervenção, né, para proporcionar saúde para esse usuário de forma multi-interprofissional, né, um conjunto de profissionais que atuam de forma interligada. Então, trabalho em equipe é essencial, considerando as necessidades, desejos e interesses dos diferentes atores do campo da saúde. E aí, nós vamos para a parte que é extremamente importante, que é para praticar aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente aprendeu, para conseguir realmente fixar. Antes da gente iniciar a resolução de questões, eu tenho algumas dicas, certo? Não adianta você resolver questões por resolver. Então, eu vou lá, resolvo 10 questões e eu errei 3 questões de 10. Eu preciso pegar essas 3 questões que eu errei, ver que temáticas que foram abordadas, voltar para o meu conteúdo, voltar para o meu assunto, revisar aquilo ali, resolver aquela questão novamente e aí transformar essa resolução em algo prático. Porque se eu só resolvo, erro e deixo para lá essas questões que eu errei, eu não vou aprender aquele assunto que eu errei. Então, na hora da prova, isso vai cair, você vai errar de novo. Então, resolver uma questão, viu que errou? Vê o assunto que você errou, né? Ah, foi um princípio. Volta para aquele princípio, reforça o estudo desse princípio, resolve aquela questão de novo, né? Identifica o porquê que você errou e aí você vai prosseguir nos seus estudos. Então, tem que ser uma resolução de questão de forma inteligente, de forma que realmente vai trazer conhecimento. Mas resolver questão é extremamente importante. Mas não adianta você resolver questão de um assunto que você não estudou, não dominou. É apenas resolver questão. Não. Você vai estudar, você vai revisar e você vai resolver questões que também traz um aspecto de revisão, certo? Então, a gente resolve questão de assunto que a gente entendeu. Se você não entendeu, estuda mais um pouquinho, reforça mais um pouquinho, para depois entrar no âmbito das questões, para poder identificar, né, os erros e aí fazer com que isso seja uma fixação de algo que você já estudou, tá certo? Mas é extremamente importante. E aí nós temos uma questão que foi da residência da UERN 2019, então bem recente. A humanização, ela deve ser compreendida, antes de tudo, como a valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de saúde, aqueles sujeitos que eu já falei, usuários, profissionais e gestores. Dessa forma, a Política Nacional de Humanização, lançada em 2003 pelo Ministério da Saúde, traz em seu conteúdo princípios norteadores que devem permear todas as ações realizadas no contexto do Sistema Único de Saúde. Então, basicamente, o enunciado da questão traz, né, um contextozinho sobre a Política Nacional de Humanização. E aí é importante, eu leio a questão, eu vou marcar aquilo que a questão está me pedindo. E outra coisa, se a questão, né, está pedindo a incorreta, eu preciso marcar isso aí. Pessoal, em processos seletivos, de modo geral, uma questão faz toda a diferença na sua aprovação. Então, você não pode perder questão. Principalmente se for de assunto que você sabia e você perdeu por desatenção. Então, marca para poder não errar. Em relação aos princípios da Política Nacional de Humanização, analise as assertivas e aponte V e F, né? Verdadeiro e falso. Então, está pedindo com relação aos princípios, né? O TIP. Ao ratificar a autonomia dos sujeitos no processo de saúde, a política nacional gera uma menor efetividade quanto às mudanças esperadas na atenção e gestão do cuidado. Ao ratificar, né, reforçar a autonomia dos sujeitos no processo de produção de saúde, então, faz parte dos princípios, reforçar a autonomia, a corresponsabilidade. Mas isso vai gerar uma menor efetividade ou uma maior efetividade? Uma maior efetividade. Aqui na questão está trazendo uma menor
efetividade quanto às mudanças esperadas na atenção e na gestão. Então está errado. Por quê? Se eu reforço a autonomia, eu sou mais efetivo nessa mudança. Então essa primeira aqui é F. A Política Nacional de Humanização traz como princípio o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Faz parte do princípio o protagonismo? Faz. Corresponsabilidade? Faz também. Autonomia do sujeito? Com certeza. Tanto dos sujeitos como do coletivo no processo de saúde. Então, isso daqui, sim, está corretíssimo. Essa segunda. A transversalidade. Lembra aquilo que eu falei da transversalidade? Que perpassa tanto os processos, né? Como as outras políticas também. A transversalidade proposta pela PNH sugere a necessidade de uma redução no grau de comunicação intra e intergrupo, considerando os saberes específicos de cada sujeito. Redução no grau de comunicação? Não. Ela vem para incentivar um aumento da comunicação entre os sujeitos, entre as políticas, entre os processos de cuidado. Então, é o oposto disso daqui. Essa daqui é falsa. Então, nós temos FVF, né? Até agora. A indissociabilidade entre atenção e gestão. Propõe que a clínica e a política sejam inseparáveis, bem como a produção de saúde e a produção de sujeitos. Exatamente. Não tenho como separar atenção e gestão. Então, a prática, né, e a organização dessa prática, né, ou a forma de se pensar, de se projetar e de se implementar os processos de cuidado, eles são inseparáveis. Bem como a produção de saúde e a produção de sujeitos. Então, é ver, tendo, né, como alternativa correta, né? Inclusive aqui na questão tá em letra maiúscula para destacar. É exatamente isso. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa e a última é verdadeira. O ERN 2015. Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa que não atende. Se você vê não atende ou incorreta na sua prova, você vai marcar isso daqui, marca. Para não passar despercebido, porque principalmente quando a gente já está, por exemplo, prova de residência da UERN, na minha época eram 50 questões. E aí, quando você vai chegando na 40, você já está cansada, sua mente já está cansada. Então, às vezes, de forma não intencional, começa a passar desapercebido algumas coisas. A gente não pode. Então, você marca, que é para o seu cérebro ficar em alerta sobre o que é que ele tem que procurar. Então, apresenta a afirmativa que não atende aos princípios e diretrizes. Ou seja, o oposto, a incorreta, a que não atende os princípios e diretrizes, a que fere esses princípios. Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade. Aquilo que a gente já falou, fortalece o trabalho em equipe para conseguir, realizar isso de forma mais resolutiva. Reforça a transversalidade, ou seja, para perpassar todas as práticas e a grupalidade. Então, essa daqui está certinha. Apoia a construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com o processo de saúde e a produção de sujeito. Exatamente. Redes cooperativas de forma criativa, de forma corresponsável, para produzir essa saúde. Tá certa também, porque a gente está procurando a errada, a que fere. Compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos profissionais de saúde, estimulando o processo de educação permanente. Sim, uma das formas que a gente tem de valorizar os profissionais de saúde é promover processos de educação permanente, né?
trazer capacitações, trazer formações para esse profissional, para que cada vez mais ele esteja melhorando na sua prática. Então, essa daqui também está certa. Já eliminamos a A, B e a C. D. Fortalecimento do controle social, com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS. Lembra que a gente tem que garantir o direito, lembra que a gente tem que garantir a participação desses usuários. Uma das formas disso é através do controle social, com caráter participativo. Então, esse controle social vai trazer com que os usuários eles participem de forma ativa no processo de gestão. Então, também está certa. Basicamente, só sobrou a E. Vamos ver, né? Qual é o erro dela. Valorização dos saberes dos profissionais em detrimento dos saberes populares e fortalecimento da autonomia da equipe de saúde na definição da melhor abordagem de prática de saúde ao que o paciente deve ser submetido. Erradíssima. Por quê? A gente precisa entender aquilo que eu já falei. Todos estão em pé de igualdade, todos os sujeitos. Então, os profissionais, eu não posso valorizar o saber do profissional, né, mais do que eu valorizo o saber do meu usuário. Então, é uma coisa, é uma via de mão dupla, corresponsabilidade. Ainda fala assim, fortalecimento da autonomia da equipe de saúde na definição da melhor abordagem. Isso precisa ser acordado. Por mais que eu tenha lá uma proposta que eu considero a melhor, esse usuário ele precisa concordar, isso faz parte do direito dele. Então, ele precisa, né, concordar, entender a importância disso, para poder, na vida dele, no cotidiano dele, ele realizar esse tratamento de forma mais adequada. Então, a questão que não atende os princípios e diretrizes é exatamente essa. Clínica ampliada, olha aqui, vai trazer aquilo que eu já falei, né, da clínica ampliada. E vai trazer, tipo, uma caracterização do que é. Então, isso pode ser cobrado. Ah, determinado princípio e o conceito dele. Qual é o conceito determinado de transversalidade? E aí as alternativas podem abordar isso. Então, mas olha a atenção aqui. A clínica ampliada pode ser caracterizada por exceto. Então, está procurando a incorreta, que não caracteriza a clínica ampliada. Enxergar vários aspectos em uma mesma situação clínica. Sim, perfeito. Eu escuto o meu usuário, eu identifico a demanda dele e vejo onde entra outros profissionais ou vejo as diferentes coisas que interferem, que estão ocasionando esse processo de adoecimento. Então, essa daqui contempla bem. Estamos procurando a errada. Privilegiar excessivamente uma matriz de conhecimento disciplinar de modo que se amplie o saber sobre ela. Aquilo que eu já falei, gente, uma questão que aborda que um saber é maior do que o outro, que o profissional a opinião profissional deve ter mais poder do que a opinião do usuário, que o saber do profissional é maior do que o do usuário, isso não vai cair, não vai ser a alternativa correta numa questão sobre SUS. Hein? Quando a gente fala em política nacional de humanização, todos estão no mesmo patamar. Então, essa daqui já é a nossa questão errada, mas vamos ver as outras. Construir sínteses singulares que tensionam os limites de cada matriz disciplinar, ou seja, junto com outros profissionais, a gente discute e vê a atuação de cada um deles, né? De forma singular, ou seja, de acordo com a demanda específica daquele usuário, daquele problema de saúde. Certinho. Colocar em primeiro plano a situação real do trabalho em saúde, vivida a cada instante por sujeitos reais. Sim, com certeza. Está certíssima. Fazer um recorte parcialmente arbitrário da realidade por cada teoria. E aí a pessoa vê isso daqui, né? E ela podia se confundir e achar que essa era porque a gente viu parcialmente arbitrário. Aí a pessoa já pensa, essa é a questão errada. Mas na verdade não, porque basicamente é como eu já falei,
é a discussão de diferentes profissionais. E aí, eu, enquanto fisioterapeuta, faço um recorte, né, de acordo com o que a fisioterapia pode captar daquilo ali. Aí o psicólogo, ele já traz o saber dele, né, o saber específico da profissão dele. E ele vai fazer um recorte com base na vista da psicologia, a enfermagem daquela forma. E aí, através disso aí, a gente traça, né, um plano terapêutico para realizar com aquele usuário. Então, por mais que tenha um recorte parcialmente arbitrário, traz da realidade por cada teoria, por cada profissional, por cada nível de saber, né, tipos de saberes diferentes que vão construir o melhor para aquele atendimento. Então, a questão errada é realmente essa: privilegiar uma matriz de conhecimento. Essa daqui é uma questão da FRN bem interessante. Por quê? Ela traz aquilo que eu falei lá no comecinho. Pode uma questão vir e não está descrita de forma bem explícita que está cobrando política nacional de humanização. Mas vocês vão ver, como é o caso dessa questão, vocês vão ver que às vezes as alternativas elas vão trazer a essência da política nacional de humanização e assim pode ser cobrado nas suas questões de concurso de residência. A utilização de outras áreas do conhecimento no campo da saúde, como a cultura, os saberes populares, tem sido intensificado nos últimos anos. A relação entre cultura e saúde, por exemplo, para garantir a compreensão ampliada dos fenômenos realizados ao processo de adoecimento individual e coletivo. Então, basicamente, esse enunciado, ele está trazendo um pouco essa construção, né, singular e desse entendimento agora subjetivo do processo de adoecimento, não só individual como coletivo, certo? Vamos lá. E aí essa questão, ela traz as alternativas para complementar, certo? Complementar esse pensamento. Então vamos lá. A relação entre a cultura e saúde, por exemplo, para garantir a compreensão ampliada dos fenômenos relacionados à saúde, processo de adoecimento individual e coletivo, deve ser entendida. Então, basicamente, ela está abordando a relação entre cultura e saúde. A alternativa, ela está procurando a alternativa que traz um entendimento sobre essa relação entre cultura e saúde. Deve ser entendida pelos profissionais de saúde para que eles possam usar os argumentos corretos na tentativa de impor os métodos científicos de cura. Gente, impor não. Dentro da Política Nacional de Humanização, eu vou ser bem enfática nisso para que vocês não percam a questão que cobra isso, porque chega a ser óbvio. Nada vai ser imposto, tudo vai ser dialogado, tudo vai ser compartilhado e vai ser acordado com o meu usuário. Então, eu considero a cultura, a relação da cultura com a saúde, considero. Mas para usar os argumentos corretos, sim, para que eu consiga conversar com o meu usuário, né, dentro da perspectiva dele, dentro da perspectiva da cultura dele. Mas para impor os métodos científicos de cura, não. Impor, não. Então, tá errada. Parte da ideia de que a doença ela é moldada culturalmente, o que reforça a concepção de que indivíduos de um grupo social vivenciam a doença de uma mesma maneira. Não. Os sujeitos, eles nunca vão vivenciar uma mesma situação da mesma forma. Os sujeitos são diferentes, realidades diferentes, histórias de vida diferentes, e a cultura, ela é uma ótica pelo qual o sujeito vê aquela realidade. Então, nunca que indivíduos, mesmo que sejam do mesmo grupo social, vão vivenciar a doença de uma mesma maneira. Isso não vai acontecer. Pressupõe a necessidade de uma comunicação. Já começou bem, que permita o encontro de visões de mundo diferentes sem hierarquias de saberes. Perfeito. Perfeito. Traz exatamente aquilo que eu já falei.
mesmo patamar, não tem um saber maior do que o outro. A gente se comunica, a gente entra num acordo e traça o plano terapêutico. Então, a alternativa correta é essa. Vamos ver a D. Indica que o foco das atenções devem ser os aspectos culturais do usuário, pois os profissionais de saúde são treinados para estabelecer neutralidade nas suas crenças. Não. A questão realmente correta é essa C. Ó, porque ela pega exatamente aquilo que a gente já vem discutindo. E aí vocês veem, é uma questão que ela não diz claramente que ela está comprando a Política Nacional de Humanização. Mas a visão da questão está totalmente dentro da Política Nacional de Humanização. E você que estudou, né, até aqui, já consegue resolver esse tipo de questão. Eu quero dar algumas dicas para vocês de formas de estudo que também os outros profissionais eles já deram. Mas só para reforçar. É importante demais a revisão, certo? Nós temos a curva do esquecimento. E essa curva do esquecimento faz que você está estudando agora, você está vendo esse vídeo, mas se você não revisar esse vídeo com 24 horas, 7 dias e com um mês, você vai esquecer aquilo ali. Acredito que qualquer pessoa já passou por essa sensação de ter estudado determinado assunto. Quando você pega a prova, você vê aquele assunto, você diz, eu estudei isso, mas não está lembrando, não consegue resolver. Isso não pode acontecer com você. E uma forma de driblar isso é trabalhar com essa questão da curva do esquecimento. Então, trabalhar com revisões 24 horas, né, após você ter estudado, trabalhar com revisões 7 dias e trabalhar com revisões de um mês, daquele mesmo assunto, tá certo? E a partir disso daí, o seu cérebro já vai fixar e você vai lembrar disso na hora da prova. É importante também que essa revisão ela seja uma revisão rápida, tá certo? E eu tô falando de revisão de você realmente olhar o conteúdo. Essa revisão ela é para ser de 5 a 10 minutos, então não tem como você revisar assistindo novamente um vídeo. Isso vai atrapalhar no seu cronograma de estudos. Você precisa fazer uma síntese disso que a gente acabou de estudar, do assunto que você está estudando, certo? Então você pode fazer isso daí através de um mapa, por exemplo, um mapa com essa síntese. E na hora da revisão você vai pegar somente esse mapa e vai dar uma passada geral, revendo os principais tópicos, aquilo que eu coloquei em negrito, por exemplo, que você sabe que aquilo ali é mais importante, que aquilo ali é mais cobrado, que você precisa dar uma nova revisada. Então, trabalhar com mapa dinâmico, um estudo ativo, ajuda demais. Falar em voz alta na hora dessa revisão ajuda a fixar. Resolver questões, certo? Ou vou separar uma coisa. Essa revisão que eu estou falando agora não é uma revisão com questões. Você vai separar o momento adequado para você resolver questões para fixar esse assunto. É uma revisão que você precisa fazer de qualquer assunto. Seja específico, né, da sua matéria do conhecimento, seja você fisioterapeuta, enfermeiro, de qualquer área. Seja na parte do SUS, seja na parte de português. Você precisa revisar os conteúdos que você está estudando. Você vai ver o quanto isso vai aumentar o seu percentual de acerto de questões. Isso foi o principal diferencial que eu consegui ver, né, em seleções que eu fiz, foram as revisões de forma adequada. Então, trabalha com essas sínteses, esses resumos. Não vai querer fazer uma revisão demorada, não, porque aí você precisa ter uma organização. E essa organização de estudo parte de um cronograma. Uma coisa que eu recomendo também, que eu trouxe para a minha prática e ajuda bastante, por exemplo, é o Pomodoro. O Pomodoro é baseado em estudos que mostram que a partir de 50 minutos de um determinado estudo, você começa a se dispersar, então você começa a cair na sua produtividade. Então, esse Pomodoro, ele traz que a cada 50 minutos de estudo, eu preciso dar um intervalo de pelo menos 10 a 5 minutos. Mas não é um intervalo para você ficar no celular, por exemplo. Não. Você vai, bebe uma água, vai no banheiro, respira um pouco, come uma fruta e aí você volta. E você vai ver o quanto você vai render bastante. Inclusive, nós temos aplicativos hoje que trabalham
com essa metodologia de Pomodoro. Então você pode procurar, tem tanto para iPhone como para Android, que vai ajudar você a marcar esses 50 minutos e te avisar o intervalo, por exemplo. Com a prática, você vai conseguindo realizar esses pomodoros sem quebrar sua linha de raciocínio. E você vai ver o quanto você vai render bem mais, certo? Ao invés de você emendar 4, 5 horas, você faz 50 minutos, dá esse intervalinho de 5 minutos, 10 minutos para fazer isso que eu falei, beber uma água, dar uma respirada, se alimentar um pouquinho e aí continua estudando, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção de todos. Agradeço novamente o convite. Eu espero que vocês implementem na dica. Acreditem no sonho de vocês. Acreditem. Um dia eu já estive, né, tentando uma residência e eu me esforcei. Eu acreditei que eu era capaz. Eu usei as metodologias corretas e eu consegui a minha aprovação. Então, você que está sonhando, né, que está almejando isso, acredite, batalhe, se esforce, sacrifício, vai exigir tempo, vai exigir esforço. Quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe e aí você vê que você está no caminho certo. Então, eu espero que isso tenha ajudado, que vocês persistam e eu espero que vocês voltem para contar, né, das suas realizações, que vocês conseguiram a sua aprovação e eu espero que isso tenha ajudado. Obrigada. When I popped off, then you go gave me just a little bit of